Espera aí. Então quer dizer que o governante não é soberano? Não, o governante não é soberano. O povo que é soberano, é a vontade geral que eu sou falando. O poder já começa a ser fragmentado. O poder não está concentrado mais nas mãos de um governante, não é mais um regime absolutista. Agora, o poder começou a se fragmentar. E aí, você tem o quê? Montesquieu, Charles, não, Barão de Montesquieu, Charles Montesquieu. Ele foi um dos responsáveis pela criação ou divisão dos poderes, os três poderes. Vocês já estudaram também isso, talvez, né? Poder executivo, legislativo, judiciário, tudo mais, essa coisa toda. Essa divisão dos três poderes, ela foi efetuada por Montesquieu. Ele que começou a fazer a divisão do poder. E qual era a intenção de dividir o poder? Por que o poder tem que ser dividido? Porque Montesquieu percebeu que contra o poder, só o poder. Montesquieu percebeu que contra o poder, só o poder que funciona. Para combater o poder, você precisa de outro poder. Então, o que ele percebeu? Que toda vez que um homem concentrava um poder, quando a gente concentrava o poder nas mãos de uma única pessoa, essa pessoa tendia a se corromper e a se tornar um tirano. E aí a gente não conseguia fazer nada contra ele. Por quê? Porque todo o poder estava concentrado nas mãos dessa pessoa. Então, para enfraquecer ela, a única maneira de você controlar é enfraquecendo o poder. Mas a única maneira de enfraquecer o poder é dividindo ele, fragmentando o poder. Então, Montesquieu vai propor o que é a fragmentação dos poderes, a divisão dos poderes. Por isso que você tem agora o executivo, legislativo, judiciário. O poder ele foi fragmentado, dividido. Por quê? Para que eles pudessem se controlar, um poder controlando o outro. Para que nenhum poder sobressaia e se torne tirânico. De maneira que, vamos supor, se um poder começar a sobressair e se tornar tirânico, os outros dois poderes têm a função de controlar o outro. É claro que no Brasil isso não dá muito certo, não, entendeu? No Brasil isso não dá muito certo, porque os três poderes se corrompem juntos, eles fazem aliança, né? Então, aí fica ruim, mas tudo bem. Só um comentário à parte. Okay? Então, a única maneira de você lidar com o poder é fragmentando o poder, dividindo o poder, que aí você enfraquece o poder, tá? E aí tem uma frase que vocês já ouviram muito, talvez você já conheça a frase, de um cara chamado Lord Acton. Lord Acton. Como se escreve Acton? A-C-T-O-N. Lord Acton. A-C-T-O-N. A-C-T-O-N. Lord Acton. Lord Acton, ele disse uma frase interessante. Ele disse que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, Lord Acton dizia que o poder corrompe e que o poder absoluto corrompe absolutamente. Essa frase, inclusive, do Lord Acton, é bem semelhante a uma frase do Aristóteles na Ética Nicômaco. Na Ética Nicômaco, Aristóteles diz uma frase que vocês também conhecem, mas talvez não saibam que foi Aristóteles que disse. Aquela frase de que quer conhecer um homem, dá poder para ele. Então, Aristóteles ele diz isso, ele diz que o poder revela o nosso caráter, o poder revela quem somos. Porque o poder ele tem a capacidade de potencializar muita coisa em nossa alma. Então, o que eles perceberam? O que Montesquieu, John Locke, Rousseau perceberam? Que o poder tinha que ser fragmentado. Se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente, como disse Lord Acton, a única maneira de você, então, lidar com o poder é enfraquecendo o poder. E como que se enfraquece o poder? Dividindo o poder, fragmentando o poder, para que o poder não seja concentrado nas mãos de uma única pessoa. Fragmenta o poder o máximo possível. Daí que surge aquela ideia. Todo poder emana do povo. Todo poder emana do povo. Mas veja só, isso é meio contraditório. Por que é meio complicado isso? Primeiro, porque o povo jamais se une. O povo nunca se une. Certo? Mas todo poder emana do povo. A expressão povo é uma entidade abstrata. Certo? O que existe são pessoas concretas, como eu, vocês e tal. Só que eu, enquanto um sujeito concreto, o Jonas, enquanto um indivíduo particular, eu não tenho poder. Por quê? Porque o poder emana do povo. O povo precisa se unir para que o poder, de fato,
seja estabelecido. Só que o povo geralmente nunca se une. O poder foi tão fragmentado, que eu, enquanto indivíduo, eu não consigo exercer uma parcela de poder significativo. Então, para que o poder seja significativo, o poder tem que ser resultado da vontade geral das pessoas. Mas, geralmente, a gente nunca se une. Por isso que o poder nunca vai ser exercido pelo povo de forma poderosa, por assim dizer. O povo nunca se une. A gente sempre está dividido. E essa é a intenção mesmo da política, inclusive, é dividir o povo mesmo. Porque sabe que se o povo se unir, o poder ele é estabelecido, mas o povo não se une. Então tá. O poder foi dividido. Vai surgir, então, novas formas de poder agora, com a modernidade, o poder é fragmentado, dividido, de maneira que agora não é só o rei que exerce relações de poder. Com a modernidade, o poder ele começa a se estabelecer de uma forma mais, por assim dizer, mais abrangente. Tá? Todo mundo começa a exercer relações de poder. Foucault, ele fala algo interessante em Vigiar e Punir. Ele diz que vai surgir o panóptico. Já viram o panóptico? Se vocês não viram o panóptico ainda, coloca vamos ver se eu consigo compartilhar uma imagem aqui. Não sei se eu tenho essa capacidade para fazer isso. Não, acho que eu vou dar conta. Queria compartilhar uma imagem com vocês do panóptico. Eu até baixei ela no meu computador aqui para tentar compartilhar, mas não acho que vai dar certo, não. Deixa eu ver. Peraí. O panóptico foi uma prisão criada por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham foi um filósofo que nós estudamos ele quando nós estudamos sobre ética. Estou tentando ver se eu compartilho aqui, mas aqui eu sou tão ruim. Acho que vou dar conta mesmo. Parece que sabem. Bom, depois vocês pesquisam, né? Seria bom vocês tentar dar uma olhada no panóptico, porque vocês iam ter uma visão mental do que eu estou falando, certo? Ia ter uma visão mental do que eu estou falando. O panóptico é uma prisão criada por Jeremy Bentham. Peraí, eu vou pegar no meu celular aqui, ó, mais fácil. Panóptico. Esse aqui, ó. Tá, eu acho que essa aqui dá para ver melhor. Aqui, ó. Vê se. Acho que não vai dar para ver, né? Vai ficar muito branco. Ixi, não dá para ver, né? Depois vocês pesquisam aí. O panóptico. Agora tá dando para ver, né? Acho que o Kleber fez aí. É, isso aí mesmo. Você que mexeu aí, Kleber? Ótimo, perfeito. Esse é o panóptico, veja só. O panóptico, Kleber, eu vou deixar seu áudio aberto aí. Vou deixar seu áudio aberto. Ah, não, mas qualquer coisa você vai me falando alguma coisa se precisar, Kleber. O panóptico foi criado por Jeremy Bentham. Jeremy Bentham é um dos pais do utilitarismo, inclusive. Tá? Ele que criou esse aqui, o panóptico é uma espécie de prisão. Foi criado na modernidade. Veja só, o panóptico são duas palavras gregas. Pan, significa todo, e óptico, visão. Então, o panóptico propõe uma visão geral, visão do todo. Aqui nessa torre ficava um soldado, um guarda, um policial. E aqui, ó, nessas portinhas na lateral, são prisões, são celas, tá? São prisões. Nessas prisões aqui, os presos ficavam, e no panóptico ficava um soldado, um guarda. De maneira que o soldado, o guarda, ele conseguia enxergar dentro da mas os presos não conseguiam enxergar dentro do lugar onde o guarda estava, na cabine do guarda. Então, os presos
nunca sabia se o guarda estava ali, se o policial estava ali ou não. Eles sempre tinham a sensação de que o policial estava ali, de que o policial estava vigiando eles, mas eles não conseguiam ver o policial. Mas o policial via todo mundo. Então, esse sistema foi desenvolvido para sempre dar a sensação para os presos de que eles estavam sendo vigiados. Os presos sempre tinham a sensação de que estavam sendo vigiados. Por quê? Porque o soldado, o policial está ali, ele está vendo sempre os presos, e o preso nunca sabe se o policial, de fato, está lá ou não. Talvez o policial nem estivesse ali, ou estivesse dormindo, ou qualquer outra coisa. Mas os caras não sabiam disso. Eles tinham a sensação de que eles estavam sendo vigiados, sempre. Eles não sabiam, de fato, se o policial estava ali ou não. E isso foi desenvolvido para quê? Para disciplinar o comportamento dos presos. Essa palavra é muito importante para Foucault. Esse estilo de prisão, o panóptico, foi desenvolvido para disciplinar o comportamento dos presos. Olha só a mudança que aconteceu aqui. Então, você tinha antes o rei, que punia as pessoas publicamente, que batia nas pessoas, torturava, matava alguns publicamente. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a não gostar disso, sabe? Isso começou a gerar uma revolta pública. As pessoas, porque a intenção do rei era que o povo ficasse com medo e respeitasse ele mais. Mas começou a gerar uma revolta pública. Vendo alguém ser torturado daquele jeito e morto, isso começou a gerar uma revolta pública e as pessoas começaram, ao invés de temer o rei, começaram a odiar o rei e querer tirar o rei. Então começou a não dar certo mais esse sistema de suplício. Então eles tiveram que pensar uma nova estratégia, uma estratégia que agora não iria mais matar a pessoa, mas iria disciplinar o seu comportamento. Disciplinar o seu comportamento. Então é isso que começa a acontecer agora. Aí começam a surgir as prisões com a intenção do quê? As prisões começam a surgir com a intenção de disciplinar o comportamento daqueles presos. Dos que foram presos. Hoje nós falamos de reabilitar, né? Ressocializar e coisas do tipo. Mas a prisão, quando ela surge justamente com essa intenção, Foucault vai dizer. E o panóptico foi um modelo que surgiu para quê? Para que os presos sempre tivessem a sensação de que eles estavam sendo vigiados, que eles estavam sendo observados, por isso eles tinham que andar corretamente. Eles tinham que agir corretamente, porque sempre estavam sendo vigiados. Sempre estavam sendo vigiados. Sempre tinha alguém olhando eles, observando eles. Então, esse sistema de prisão é um sistema que visava disciplinar o comportamento dos presos. Agora, Foucault vai dizer que começa a surgir uma nova arquitetura, uma nova dinâmica do poder, que é um poder disciplinar. Espera aí que estou olhando, vou olhar o chat aqui, alguém mandou mensagem. Ah, sim, o Cleber está fazendo um comentário aqui, ótimo. Vou chegar aí. Vou nem ler seu comentário aqui, que é spoiler. Brincadeira, vou comentar sobre isso também. Cleber. Veja só, qual que é a questão? O que Foucault vai dizer é que essa estrutura de panóptico, de ser vigiado, ela... Pode tirar a imagem, beleza, perfeito, por favor, muito obrigado. Essa estrutura de panóptico, Foucault vai dizer que ela não ficou restrita só às prisões. Ela invadiu toda a sociedade. Ela invadiu toda a sociedade. Ele vai dizer que agora, com a modernidade, devido a esse sistema de prisão desenvolvido por Jeremy Bentham na modernidade, o panóptico, esse sistema de vigiar, de observar, ele invadiu toda a esfera da sociedade. Pensa na arquitetura. Vou dar um exemplo. Você está na sua empresa, lá onde você trabalha, no seu serviço, e aí você trabalha na parte de baixo. Mas na parte de cima fica a sala do chefe, e às vezes tem um espelho escuro, que o chefe ele vê lá embaixo, os funcionários trabalhando, mas o funcionário não consegue ver o chefe. Ele não sabe se tem alguém na sala ou não. Então, os funcionários estão trabalhando, mas a sala do chefe, ou do gerente, ou do dono, ela tem isso filme, de maneira que você nunca consegue saber se o chefe está lá na sala ou não, mas o chefe está te vendo. Aí, você sempre tem a sensação de que você está sendo vigiado, de que você está sendo observado.
A arquitetura modernista, ela se desenvolveu dentro dessa dinâmica de estilo do panóptico. Vamos pensar um pouco mais, que foi o que o Cleber falou. Pensa nas câmeras, por exemplo. Você tem lá, sorria, você está sendo filmado. Você está trabalhando, mas você está sendo vigiado. Você está sendo filmado. Estão observando o seu comportamento. O seu comportamento está sendo disciplinado. Foucault chama isso de poder sutil. Esse é o poder sutil. Por que é o poder sutil? Porque esse poder aqui, ele não visa exercer violência. Por exemplo, violência explícita. É uma que está trabalhando sutilmente, mas que tem um efeito poderoso. Qual que é o efeito? De disciplinar o nosso comportamento. O nosso comportamento está sendo disciplinado constantemente. Em todos os lugares que nós vamos, tem uma dinâmica de poder trabalhando ali. Sempre. Em todos os lugares. Nós nunca vamos escapar dessa dinâmica de poder. Ela está funcionando em toda a sociedade. E aí, qual é a grande questão? O que esse poder visa fazer? Ele visa criar corpos dóceis, Foucault vai dizer. Se você olhar lá no Vigiar e Punir, acho que nos últimos capítulos, ele tem uma parte que ele fala só sobre o corpo dócil. Ele visa criar corpos dóceis. O que é um corpo dócil? Um corpo dócil é um corpo adestrado. Corpo adestrado. Foucault vai dizer que o corpo agora, ele se tornou uma espécie de sabe, como se fosse uma massinha. Sabe aquela massinha que as crianças brincam, que ele modela, faz o que quer? O corpo é isso aí. É como uma massinha que pode ser modelada, que você faz o que você quer com ela. Você mexe, modela, transforma. Foucault diz que o corpo do ser humano é assim. Ele pode ser modelado. E ele está sendo modelado, inclusive, por essas relações de poder. Pensa um leão, por exemplo. Você pode pegar um leão e você pode adestrar o leão de maneira que o leão ele perca essa sua natureza feroz. Ele perca essa sua natureza ferocidade. Ele se torne um animal dócil. Mas o leão não é assim. O leão, ele não nasceu para ser assim. Essa não é a sua verdadeira natureza. A sua verdadeira natureza é um ser feroz. Mas ele adquiriu essa natureza dócil por causa da disciplina, do adestramento. Foucault diz que nós também estamos sendo adestrados por esse poder que ele chama de um poder disciplinar, é um poder sutil. É um poder disciplinar, que visa disciplinar o nosso comportamento. Espera que eu só vou abrir a porta aqui, meu cachorrinho quer sair, que é esse cretino. Voltando. Então, é um poder disciplinar, vai disciplinar o nosso comportamento. Pensa só, você passa em frente a uma loja e vê lá, sorria, você está sendo filmado. Às vezes não tem que quebrar coisa nenhuma ali, entende? Mas é só a sensação de estar sendo observado que já gera em nós um comportamento diferente. É como panóptico. Os presos não sabiam se o soldado estava lá. Não sabia. Mas só a sensação de estar sendo observado já gerava neles esse comportamento. Então, é como aquela música do Gabriel Pensador. Gabriel Pensador, ele tem uma música. Sorria, você está sendo filmado, tal. Eu quero ver até se eu acho aqui. Pensador. Isso. Você está sendo filmado. É uma música muito top. Eu não sei. Será que se eu colocar uma música aqui, vocês conseguem ouvir aí? Peraí que eu vou habilitar aqui. Tá, você está ouvindo a música? Ainda não. Não, né? Não. Tá, vocês não vão conseguir ouvir, então. Peraí, é bem simples. Vou colocar a música, só um pedacinho para vocês aqui. Ó. Vou colocar no celular, porque aí vocês conseguem ouvir. Se eu colocar no notebook, não aparece. Essa música depois é bom até ouvir. Porque ela fala sobre essa dinâmica. Você está sendo filmado. É muito legal.
ele foi um cara muito inteligente. Gabriel Pensador, de fato, é um pensador mesmo. Gabriel Pensador. Ótimo, calma aí. Aqui, ó. Sim. Não. Como? Isso. Estou te ouvindo bem. Eu não estou achando esse áudio interno, hein? Do notebook, isso. Notebook. Mas vê se dá para ouvir bem agora. Pelo celular, não dá. Tá dando para ouvir? Ainda não chegou a parte da música, só tô no toque. Ah, tá. Não fale de boca cheia, não beba de barriga vazia. Não Tá, fale da vida alheia, não julgue sem ter certeza e não apoie os cotovelos sobre a mesa. Não pare no acostamento, não passe pela direita, não passe embaixo. Só uma observação. Olha só o que ele está falando. Ó, não fale de boca cheia, não, ou seja, são regras sociais, normas sociais que foram impostas e nós já seguimos. Por quê? Porque o nosso comportamento já foi disciplinado. Vigiar e punir. Quando você come de boca aberta, o que a pessoa fala para você? Feio. Não pode comer de boca aberta, é feio. Vigiar e punir. Nós estamos, ó, a relação de poder, ela é estabelecida em todas as áreas da sociedade. Veja só, nós, Foucault vai dizer, antes de voltar com a música aqui, só uma observação. Se antes o panóptico era aquele sistema em que o soldado vigiava os presos, agora, esse sistema de vigilância, Foucault vai dizer, ele invadiu toda a sociedade. O poder foi fragmentado. Nós vigiamos uns aos outros. E nós também punimos uns aos outros. Então, nós temos um monte de normas sociais que foram criadas, e que nós incorporamos. E que para ter um corpo dócil, ou seja, para ser aquilo que querem que nós sejamos, nós temos que observar isso aqui. Vou voltar. Descarga que dá azar. Não cuspa no chão da rua, não cuspa pro alto. Não deixe de dar descarga depois de usar. Não use o nome de Deus em vão. Não use o nome de Deus em vão, irmão. Não use o nome de Deus em vão. Não use remédio sem orientação. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo controlado. Você está sendo filmado, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo observado. Sorria, você está sendo controlado. Você está sendo filmado, você está sendo filmado. Não, coma de boca aberta, não. Fale de boca cheia, não. Toque nos produtos, se não for comprar. Não pise na grama, não faça xixi na cama. Não ame quem não te ama, não ame quem não te ama. Não chame os elevadores em caso de incêndio. Não entre no elevador sem antes verificar se o mesmo encontra se deixa andar. Não chute balas oferecidas por estranhos. Não recuse um convite sem dizer obrigado. Não diga palavras chulas na frente dos seus avós. Não fale com apenas o necessário. Comidas animais, esmolas mendigos. Não coma de boca aberta, não fale de boca cheia. Não dê na primeira noite, não coma a mulher do amigo. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você... Veja só, essa música é uma crítica social, né? É uma crítica social. Deixa eu ler umas mensagens que mandaram aqui, só um minutinho. O poder sutil gera um constrangimento sutil, muda... Ah, tá. Vigiamos e punimos. Ótimo. Isso mesmo. Todos nós vigiamos e punimos. Regras feitas pela própria sociedade. Isso mesmo. Regras feitas pela própria sociedade. Então, veja, todos nós vigiamos e punimos. E o que Foucault quer mostrar é que agora o sistema de vigiar
punir, não ficou restrito, não é restrito ao Estado somente. Não é restrito à polícia, a um órgão, não. Agora, eu vigio por vocês, vocês me vigiam, vocês fazem isso com os filhos, com o irmão, com o parente, com o amigo, com alguém na rua, e as pessoas também fazem isso com vocês. Pensa só, por que a gente não gosta de jogar lixo na rua? Quando a gente vai jogar, por exemplo, às vezes você está com uma casquinha de bala e você quer jogar ela, mas você às vezes você pode até jogar, mas o que você faz? Você dá uma olhada no lado, porque não tem ninguém perto. Por quê? Se tiver alguém perto, a pessoa vai falar uma coisa. Porque nós vigiamos e punimos o comportamento do outro. Então, a gente tem esse medo. Tem gente que não está nem aí, certo? Mas essa pessoa, o comportamento dela não foi adestrado. O sistema de mecanismo de condicionamento do comportamento não funcionou bem com ela. Então, é isso que Foucault quer mostrar. Que existe um poder sutil, relações de poder, voltando lá, relações de poder, estabelecidas em toda a sociedade. Essa dinâmica de poder está em toda a sociedade, está disciplinando o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de agir. O nosso corpo é como uma massinha que pode ser trabalhada. E ela está sendo trabalhada constantemente. Nosso corpo está sendo moldado. Para quê? Para fazer o que é útil, para que a gente faça aquilo que quer que a gente faça, que a gente viva da forma como quer que a gente viva. Não pode comer de boca aberta, não pode fazer tal coisa, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E uma série de proibições que foram criadas socialmente. Justamente, vivemos um BBB de fato. O BBB é a nossa própria vida, inclusive. Por exemplo, tem um cara chamado Michael Maffesoli, tem até o livro dele aqui, eu vou mostrar para vocês. Esse livrinho aqui. Não sei se está para ver bem aí. O ritmo da vida. Para mim parece o contrário, não sei se para vocês está parecendo bem. O ritmo da vida. Esse livro é muito legal. Esse cara é o Michael Maffesoli, é um sociólogo. Show de bola esse cara. O Michael Maffesoli, ele diz que vivemos um Big Brother. Por quê? Ele fala que agora, na nossa época, na pós-modernidade, a dimensão do público e do privado ela foi diluída, perdeu-se. Por quê? Porque hoje em dia, antes aquilo que era privado, aquilo que era restrito ao âmbito familiar, à vida privada, né? Aquilo que antes era privado, agora está sendo exposto publicamente, com o Facebook, com o Instagram, é igual o Big Brother, onde as intimidades são expostas para todo mundo. E a gente faz isso na vida privada também, na nossa vida pública, por exemplo. A gente posta, por exemplo, vou tomar banho, tá lá, postando. Tô comendo, tô postando. Tô não sei o quê, tô postando. Todo mundo, aquilo que era privado se tornou público. Não há mais público e privado. Por quê? Porque agora ser é ser percebido. Ou seja, ser é ser curtido, ele vai dizer. Vivemos uma era em que as pessoas elas têm a sensação de que elas existem porque os outros estão observando elas. Que elas existem porque os outros estão vendo o que elas estão fazendo. Então, é um Big Brother constante. E isso gera uma disciplina do comportamento. Foucault já está falando sobre isso. Ele está dizendo, olha, esse mecanismo aí de poder é um mecanismo que está condicionando nosso comportamento. Nós vamos estudar mais para frente esse mecanismo de condicionamento de comportamento. Ele é chamado de mecanismo de controle social. Mas eu vou dar uma aula sobre isso ainda. Tá? Vou dar uma aula só sobre isso. Sobre os mecanismos de controle social. Quando eu for dar uma aula sobre isso, nós vamos estudar Norberto Bobbio. Ouviram falar dele? Se ouviram falar, dá um joinha. Se não ouviram falar, faz assim. Não, né? Então, Norberto Bobbio é um cara importante para o direito. É bom até vocês gravarem o nome dele. Norberto Bobbio. Norberto Bobbio. Tem um livro sobre ordenamento jurídico, tá? Sobre ordenamento jurídico, livro Introdução ao Direito. E tem um livro sobre o que é direita, o que é esquerda. Tem um dicionário. O Norberto Bobbio é monstro. Cara, digno de ser lido. Nós vamos estudar do Norberto Bobbio uma ideia que ele chama de mecanismos de controle social. Ele fala dos mecanismos internos e mecanismos externos. Por que mecanismo interno? Porque uma criança, quando ela nasce, ela já começa a
ser disciplinada nessa relação de poder social para viver de acordo com aquilo que se espera dela. Ela começa na escola, em casa, ou seja, ela já começa a ser disciplinada. E aí, essas normas sociais passam a ser delas, da criança. A criança incorpora isso. Isso agora se torna um mecanismo de controle interno. Gera uma consciência de que aquilo que a sociedade está impondo agora se tornou dela. Ela incorporou, ela comprou essa ideia. E aí se torna agora um mecanismo de controle social interno, porque ela mesma que se culpa. Por exemplo, eu estava indo para a faculdade um dia dar aula, e aí tinha uma faixa de pedestre, e uma senhora ia passar, e eu não vi que ela estava esperando para passar, e eu passei o carro. E aí, quando eu vi que ela estava esperando para passar, eu tinha que ter parado para passar, mas gerou uma crise de consciência, me senti mal. Puxa, eu tinha que ter parado e tal. Por que isso acontece? Porque agora o mecanismo de controle social é interno, minha própria consciência que funciona como um juiz. Ela que me pune. Então, eu não estou sendo punido só por fora, estou sendo punido por dentro também. Então, a minha própria consciência me pune, mas eu vou dar uma aula só sobre isso. Foucault ele quer mostrar justamente isso, que nossa subjetividade, que a nossa interioridade, ela é criada. Estão criando. E aí vamos passar para a segunda parte, que eu não tenho mais como ficar falando sobre isso. Né? Então, segundo, a arquitetura ela foi organizada para gerar esse mecanismo de controle, certo? Nas salas em que o chefe fica um pouco mais acima, para ver os funcionários embaixo, ou que tem isso filme, que os funcionários não sabem se o chefe está ali ou não, gerando sempre essa sensação de que estamos sendo observados, com um mecanismo de filmagem, coisas do tipo, tá? O poder se espalhou, se fragmentou. Foucault vai dizer agora que existe uma relação íntima entre o poder, o saber, tá? O poder, o saber é o conhecimento. O poder, o saber e o sujeito. O sujeito. Por quê? Porque todo poder está atrelado ao saber, a um conhecimento. Um conhecimento. Agora, Foucault ele introduz algo interessante, que eu fiz uma pergunta, acho que talvez sobre isso. Não sei se eu fiz, mas se eu não fiz, na prova eu fiz. Existe um mecanismo que o Foucault fala, que são as instituições. As instituições são importantíssimas. Por quê? Foucault ele era um anarquista. Tá? O que é um anarquista? O anarquista, no sentido de Foucault, é aquele que não crê em nenhum tipo de instituição. Ele acha que todo estabelecimento de poder, todo tipo de autoridade estabelecida tem que ser eliminada, porque elas geram uma opressão para vocês. Essas autoridades, como, por exemplo, o Estado, a polícia, ou qualquer instituição religiosa, ou de qualquer outro tipo, elas geram uma série de por assim dizer, de opressão. É mais ou menos isso. Então, ele acha que tem que tirar, temos que eliminar esse tipo de autoridade, esse tipo de poder, e aí a sociedade seria mais feliz, mais ou menos. Algo semelhante a isso. Para ser bem simples, que eu não quero entrar nisso. Tá? Por aí. Ok. É mais ou menos. Estou vendo alguém mandou mensagem que eu estava vendo se alguém queria entrar na aula, mas não. O que ele vai dizer? Que as instituições foram criadas, pensa, por exemplo, a psiquiatria. Quando ela foi criada para Foucault, essas instituições elas foram criadas, elas foram criadas em cima baseadas numa ideia de saber, de conhecimento. Por quê? Porque agora elas têm o poder e têm a autoridade para dizer, por exemplo, o que é ou o que não é certo ou errado sobre alguma coisa. Ficou muito difícil. Vou explicar de forma mais fácil aqui. Antigamente, o louco, a pessoa louca, era alguém que estava no meio da sociedade ali, andava com todo mundo, ou alguns, antigamente, na Grécia Antiga, inclusive, as pessoas até achavam que o louco era um cara que tinha uma mensagem divina. Quando o louco falava, as pessoas ouviam. O louco era algo importante até. Tinha papel, ele estava no meio da sociedade, estava ali com todo mundo. Com o surgimento da psiquiatria, a psiquiatria ela tomou para si o direito de dizer quem é louco e quem não é. Agora surge uma polaridade. Nós temos o louco e temos o normal. Mas quem diz quem é louco e quem não é louco? Quem é louco e quem é normal? Psiquiatria. Então, se a psiquiatria fala, por exemplo, que alguém é louco, então essa pessoa ela é considerada louca.
Mas quem disse isso é a instituição, os psiquiatras, os médicos. Essa instituição, Foucault vai dizer, ela surgiu e ela tem agora o direito de dizer quem é louco e quem é normal. Ela tem o direito. Então, a partir desse princípio, nós temos uma relação forte aqui. Primeiro, uma relação de discurso. Porque se a psiquiatria fala que alguém é louco, o discurso dela vale. Essa pessoa é considerada louca. Ela é tirada da sociedade. Então, ela não tem só um discurso válido, o discurso dela é a verdade. Porque quando o médico, por exemplo, diz que um cara é louco, todo mundo acredita. O psiquiatra falou que ele é louco, todo mundo acredita. Ele tem o poder de dizer que ele é louco. Se eu chamo você de louco, ninguém vai acreditar que você é louco de verdade. Vai achar que estou te xingando, alguma coisa assim. Mas se um psiquiatra diz que alguém é louco, aí todo mundo acha que o cara é louco mesmo. Por quê? Porque o discurso do psiquiatra ele está embasado por algumas coisas. Primeiro, o discurso dele é a verdade. E o discurso dele tem poder. Então, olha só, nós temos aí, então, uma relação entre discurso, poder, verdade e direito. Por quê? Porque a instituição, a psiquiatria, ela tem o direito. Ela está embasada, ela é resguardada pelo direito. Ela é aquela que tem o poder legal para dizer quem é louco e quem não é. Vamos pensar assim. Você está lá na faculdade, aí chega alguém lá e fala bem assim, eu vou dar uma palestra para vocês hoje sobre depressão. Como prevenir, como lidar e coisas do tipo. Aí você pergunta, mas você é um psicólogo, você é um psiquiatra? Ele fala, não, eu sou um borracheiro. Aí você pensa, borracheiro vai falar sobre depressão? Você, lá na hora, você descarta o discurso. Por quê? O borracheiro não tem poder para falar sobre depressão. Na hora a gente descarta o discurso dele. Por quê? Porque ele não está amparado por nenhuma instituição legal. Não existe nenhum poder por trás, um poder reconhecido. O discurso dele não vale para falar dessa área, por quê? Porque ele não foi legitimado por nenhuma instituição. A instituição, Foucault vai dizer, quando ela surge gerando um discurso, dando amparo a um discurso, fazendo esse discurso ser verdadeiro. Pode ser que um psicólogo vai lá e ele fala um monte de besteira sobre depressão, mas ele está amparado pela instituição. Existe um direito por trás que ampara essa instituição. Existe um amparo legal. Então, o que ela fala é a verdade. O discurso dela tem poder. O discurso dela é válido. E o discurso dela não só gera consequências. Por exemplo, se o discurso de um psiquiatra ele tem o poder de dizer o que é normal, o que não é, o que é doentio, o que não é. Pensa vocês. Quando vocês começaram a fazer direito, porque vocês estavam atrelados à instituição FACIP, que é uma instituição que tem o poder de dar um diploma para vocês, a família de vocês já começava a tratar vocês um pouco diferente, os amigos também. Por quê? Porque começou a acontecer alguma coisa perto, alguém já falava, fala com o Kleber, fala com a Tafa, ela está fazendo direito, ela sabe. Agora, porque vocês estavam atrelados a uma instituição, todo mundo começa a pensar que vocês sabem de lei, de direito e tudo. Por quê? Você está fazendo direito. A instituição já te deu poder perante as outras pessoas, você já tem o poder. O seu discurso já vale. Se você fala, por exemplo, talvez o que você está falando é uma besteira, mas se você falar, mas não, isso é inconstitucional. Isso que o Bolsonaro fez aí é inconstitucional, não é legal. Talvez você está falando é uma besteira, mas as pessoas vão acreditar em você. Por quê? Por causa da instituição. A instituição, ela te dá um poder. O seu discurso agora passa a ser a verdade. O seu discurso passa a ser válido. Então, há uma relação entre discurso, poder, verdade, saber. O seu discurso é válido por causa da instituição. Ela te deu esse poder. Ela te deu essa autoridade. Você agora, seu discurso começou a ter validade. Só que Foucault vai dizer que essas instituições, elas foram criadas. Elas foram criadas. Então, essa verdade que essa instituição estabeleceu é uma verdade criada também. É um discurso criado. Por que eu tenho que aceitar ele? Se ele foi criado. É um discurso que tem validade somente enquanto criação. Mas, na verdade, o que essas instituições fazem é disciplinar o nosso comportamento também. Exercer um poder sobre a sociedade.
que Foucault vai chamar de biopoder. Biopoder. Pensa só. Vamos pensar um exemplo aqui. Coronavírus. Vamos falar a verdade. Não dá para saber, pelo menos eu tenho dúvidas, eu não sei vocês, mas eu tenho dúvida, ainda eu não sei, se o coronavírus mata mesmo do jeito que estão falando, ou se não mata. Eu não sei se esse vírus é tão terrível mesmo como estão falando, ou se não é. Por quê? Porque, por exemplo, não dá para saber se o que é verdade e o que não é. Pensa na Itália. Morreram milhões na Itália, não sei quantos, muita gente na Itália. Mas agora, ao mesmo tempo, me parece que já estão querendo investigar a Itália, porque eles difundiram notícias falsas. Me parece que a Itália forjou um número de mortes aí também, que nem todo mundo morreu com coronavírus, que a maioria dos caminhões que carregavam caixão, na verdade, não era verdadeiro, de que há muitas mortes que a Itália está falando não eram por coronavírus, que eram mentiras, que os números foram inflados. Veja, você não sabe o que é verdade e o que não é. Você não sabe mais. Por exemplo, pensa no Drauzio Varela. O Drauzio Varela, ele é um médico. Ele tem poder, ele está amparado pela instituição médica. Ele é um médico. Então, o discurso dele vale. O discurso dele tem poder. O discurso dele tem autoridade. O que ele fala vale. Mas ele deu 2 discursos. No primeiro discurso, ele disse que o corona não era nada, era só uma gripezinha, que o corona era uma coisinha muito simples, 80% das pessoas que pegassem não ia sentir nada. Mas depois ele já mudou, dizendo que o negócio é sério, que a gente não pode sair na rua, que não sei o que, não sei o quê. E aí? Pensa, veja, qual é a dificuldade? A gente não sabe. As instituições, é isso que Foucault quer dizer, que as instituições, elas estão criando um mecanismo de controle social para disciplinar o nosso comportamento, para fazer a gente viver da forma como eles querem, mas essas verdades são construídas, que não são verdades mesmo. São verdades inventadas socialmente para controlar, disciplinar o nosso comportamento, a nossa vida, a nossa forma de andar, de se comportar, de viver, mas são construídas. E o direito ele apoia isso aí. O próprio direito é uma construção, Foucault vai dizer. Foucault vai dizer que o direito visa também disciplinar o nosso comportamento. O poder foi criado para oprimir. O poder foi criado para exercer relação de poder. O direito foi criado, sim. Não? Isso. Sim. Perfeito. Esse exemplo é ótimo com o que o Foucault quer dizer. Olha só. O que Foucault quer dizer é o seguinte, é que a instituição ela não descreve o mundo, mas ela cria realidades. Como funciona isso? Veja só. Pensa nesse exemplo que o Kleber deu do Ibope. Quando o Ibope, por exemplo, dizia que Bolsonaro ia perder em segundo turno para todo mundo, o Ibope não estava fazendo uma pesquisa, ele não estava descrevendo, ele estava tentando criar essa realidade. Ou seja, ele estava tentando fazer com que nós, de fato, comprássemos essa ideia. Foucault diz justamente isso, que as instituições, com seu discurso, com o direito, atrelado ao direito, quando ela cria essa verdade, ela não está descrevendo a realidade. Ela está fazendo com que nós compremos o discurso e vivamos de acordo com ele. Ela está criando em nós esse sentimento, essa sensação de poder. Então, o discurso, por que o discurso é importante? Porque quem tem o poder de fazer discurso? Pensa só, pensa vocês, estão fazendo direito. O discurso de vocês já passou a ter validade por causa da instituição, certo? Mas se você for falar, por exemplo, você for falar sobre
sei lá, pensa no exemplo da depressão. Aí eu vou falar sobre depressão. O seu discurso não vale. Você não está atrelado em nenhuma instituição, né, que te ampara legalmente. Agora, se você estiver fazendo psicologia, psiquiatria, aí sim, a instituição, ela te dá poder. O seu discurso só vale porque está atrelado a uma instituição. Só que as instituições, elas criam realidades. Então, o que é verdade? Para ficar mais fácil ainda. O que é verdade? A verdade é uma invenção. Algumas instituições criaram essa ideia de verdade para poder exercer poder, para oprimir. O que é o direito? O direito é uma criação. O direito foi criado socialmente, culturalmente, para oprimir e exercer relações de poder. E o discurso foi criado também. E o discurso está a serviço do direito, da verdade, das instituições. É assim que funciona. Tanto é, veja só, tanto é que se eu quiser desclassificar alguém, eu desclassifico o seu discurso. O que eu falo? Eu falo assim, ó, essa pessoa é louca. Essa pessoa é louca. Essa pessoa não sabe o que está falando. Porque quando eu desclassifico, digo que você não tem autoridade, que você não tem poder para falar isso, eu estou dizendo que o seu discurso não vale de nada. Não vale de nada. O seu discurso é miserável. Pensa no ambiente religioso. Vou dar um exemplo do ambiente religioso. Por exemplo, dentro da igreja. Vamos supor. Se você vai lá, fala alguma coisa, aí o líder lá, o pastor, o padre, sei lá quem for, pega e diz assim para a igreja, gente, o que essa pessoa falou que é heresia. Heresia. Essa pessoa é um herético. Ou seja, o que ela está falando, o que ela falou é uma besteira, uma bobagem. O que ela falou não vale. Não serve de nada. Mas quem disse isso? O líder, o pastor, o padre, sei lá quem for. Ele disse isso. Ele tem um poder. O discurso do padre vale. Talvez o discurso do pastor ou do padre esteja errado, e do cara que falou outra coisa está certo. Mas quem tem que estar atrelado à instituição é o pastor, é o padre. Então o discurso dele tem mais poder. O discurso dele vale. O discurso dele vale por quê? Porque o direito ampara o discurso dele. O direito canônico, o direito religioso. Então, para Foucault, sim. Isso aí. Perfeito. Isso, é a instituição. Perfeito. Eu sou formado em filosofia, tenho mestrado em filosofia. Aí, eu estou dando aula, tem uma instituição que me dá esse amparo. Então, o que eu falo é verdade, porque eu tenho um mestrado em filosofia, né? Então, o que eu falo é verdade. Meu discurso vale, eu tenho um poder, eu tenho um lugar de fala. Aí eu estou dando aula, aí você fala alguma coisa sobre filosofia, talvez o que você falou está certo, e o que eu estou falando está tudo errado. Mas eu sou o professor, eu estou amparado pela instituição. O meu discurso é válido. Meu discurso vale mais que o seu. O que eu falo é a verdade, porque eu sou o professor, eu sou formado, tenho mestrado. Aí você fala alguma coisa e diz, não, você falou tudo besteira, não é nada a ver isso que você falou. Mas às vezes o que você falou é verdade, o que eu estou falando está errado. Mas quem que vai? As pessoas vão acreditar em quem? Em mim. Por quê? Porque o meu discurso tem validade. Eu desclassifico você. Eu te excluo. O Foucault vai dizer que o direito, olha só, o direito, a verdade e o discurso funcionam como uma ferramenta de poder. Direito, a verdade, o discurso funcionam como uma ferramenta de poder, seja das instituições ou de pessoas que estão atreladas a ela. Então, você já ouviu aquela frase do Francis Bacon? Conhecimento é poder. Francis Bacon ele dizia que conhecimento é poder. Foucault vai dizer que conhecimento é poder, sim. E o poder ele é um instrumento de opressão. É um instrumento de opressão. Porque ele visa excluir. Quando, por exemplo, eu digo esse é louco e esse é normal, já gera uma exclusão. Eu uso esse conhecimento, o conhecimento de quem é louco e quem não é. É um conhecimento usado para excluir.
Conhecimento usado para oprimir. Quem tem o poder de decidir quem é ou quem não é, tem um poder muito grande, uma capacidade muito grande, seu discurso é poderosíssimo. E o direito, para Foucault, ele foi criado justamente com essa intenção, de gerar opressão, de oprimir. Por exemplo, eu não criei o nosso direito. Eu não estava lá quando a Constituição de 88 foi elaborada. Eu acho que vocês também não estavam lá. Então, nós não participamos. Então, essa Constituição ela foi criada segundo a vontade de algumas pessoas. Quem estava lá criando? Que interesses eles tinham? Quem eles queriam privilegiar com essa Constituição? Foucault vai dizer que toda a Constituição, todo o sistema jurídico, ele é um sistema de poder. Ele foi criado com intenções, com interesses. E, geralmente, esses interesses são os interesses de uma classe, de um grupo. E o outro grupo sofre com esses interesses. Bom, deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Então, é como se nós estivéssemos vivendo uma nova forma de prisão, sabe? Como se nós vivêssemos uma nova forma de prisão, em que um vigia o outro, um controla o outro. As relações de vigiar e punir agora são na própria sociedade. Eu vigio você, você me vigia. Por exemplo, imagina só, se eu começo a dar aula lá e eu começo a dar aula de forma relaxada. Eu começo a não falar nada com nada. Vocês vão reclamar, porque vocês estão vigiando o meu comportamento também. Eu vigio o comportamento de vocês, mas vocês vigiam o meu. E eu exerço uma relação de poder sobre vocês, e vocês exercem uma relação de poder sobre mim. Por exemplo, a nota. Ah, não assistiu a aula aqui? Beleza. O problema é seu. Na hora da prova, você vai se ferrar. Uma relação de poder aí. Ah, não assistiu? Ah, tá bom, não fez atividade? O problema é seu. Ele vai ficar sem nota. É uma relação de poder. Eu estou controlando. Só que também, se eu começo por exemplo, levar minha aula de qualquer jeito, começa a ser tirânico demais, vocês vão lá reclamar. Vocês também exercem uma relação de poder sobre mim. A relação de poder está em toda dinâmica social, todo lugar. Está acontecendo toda hora. É um exercendo relação de poder sobre o outro. Nós vigiamos nós punimos, nós vigiamos o nosso companheiro, nós somos vigiados. E nós nos vigiamos. Nós mesmos vigiamos uns outros, a nossa consciência. Nós já incorporamos essa dinâmica de relação de poder. E as instituições, elas exercem a relação de poder em nível maior, que é o biopoder. Então, existe dois tipos de poder para Foucault, que é o poder disciplinar, que Foucault chama de poder sutil, tá? O poder disciplinar. Esse poder é poder sutil, por quê? Porque é o poder que eu exerço sobre você, você sobre mim, que seu filho exerce sobre você, você sobre seu filho, e vice-versa. O poder das relações cotidianas. É um poder sutil, o poder da câmera, você está sendo vigiado, filmado, poder sutil. E existe o biopoder, que são os poderes das instituições, que é um poder maior, que visa criar, por exemplo, que é o poder de vida, que eles chamam. Por exemplo, foi o exemplo do corona que eu disse para vocês. Se sair um pronunciamento, por exemplo, de uma instituição, dizendo que a gente não pode sair na rua porque o corona está matando todo mundo, é um poder de vida, um poder de controle de vida. Você não sai, você fica com medo. Falou, não pode sair na rua. A gente parou de sair na rua. Isso controlou a nossa vida. Isso é por isso que é biopoder. Bio do grego é vida. Bios, vida. Tá? É o poder atrelado à vida, de configuração de vida. As instituições têm esse poder, elas têm um discurso, elas criam verdades. Deixa eu ver alguma coisa mais. Por exemplo, aquela ideia de que esse biopoder está atrelado à própria escola e coisa do tipo. Vamos supor, a gente diz, temos que estudar para ser alguém na vida. Você não está, você não vai ser ninguém. Isso é um controle. É um poder sendo exercido dentro até da sua própria dinâmica de estudo. Você não dá, você não vai ser ninguém na vida. Isso é um biopoder. Se você não seguir a instituição, mas para estudar, você tem que se atrelar a uma instituição. Então, a instituição exerce poder sobre a sua vida. A instituição tem poder de dizer que se você vai ser alguém ou não, se você passou por ela. O que é o diploma? O diploma é um pedaço de papel. Um papel que não serve para nada, em termos práticos. Um papel. Mas, espera aí, serve para muita coisa. É um diploma que uma instituição vai te dar. Mas pensa 100 anos atrás. Isso era idiotice. Isso é uma loucura.
Mas hoje não. Hoje o papel é muito importante. E fala a verdade. Vocês até gostam de estudar, mas vocês estão lá porque vocês precisam do papel. Se não fosse o papel, imagina, você vai estar 5 anos na faculdade, no final de 5 anos, você fala, não vou te dar diploma. Você estudou, você aprendeu muito, isso é muito importante na sua vida. Você não vai querer. Você quer o papel, é o poder que as instituições exercem sobre a nossa vida, controlando, por assim dizer. E esse poder de controle, ele está em toda a área. O Foucault, ele fala, por exemplo, sobre a história da sexualidade, história da loucura, história da clínica, história da prisão. A sexualidade está sendo controlada, e tantas outras coisas mais. Bom, eu vou abrir aqui os áudios de vocês. Aí, deixa eu só pegar aqui. Estão me ouvindo aí, todo mundo? Sim. Sim. Ótimo. E eu estou ouvindo vocês também. Alguém quer fazer alguma pergunta, falar alguma coisa? Professor, essa Sim. ferramenta do poder que você citou é direito, verdade e conhecimento? É que eu estava anotando e acho que me perdi. E discurso também, o discurso também. Discurso. Sabe, é tão entrelaçado uma coisa com a outra, muito entrelaçada. Eu acho que a Daniela não está saindo do mudo aqui. Acho que ela tem que mudar ali o dela. Não estou conseguindo tirar o mudo do... Da Dani e do Gabriel, não estou conseguindo mudar, não. O Josenias também. Repete os livros, professor, que o senhor falou desde o início. Ah, tá. Vigiar e Punir, certo? E Microfísica do Poder. Esses 2 livros, essa análise que eu fiz aqui, são mais desses 2 livros, certo? Vigiar e Punir, Microfísica do Poder. E o outro? Microfísica do Poder. Certo. Microfísica do Poder. Então, As esses 2 livros ferramentas são discurso. Verdade, direito, Conhecimento. conhecimento. Tá? O conhecimento, você pode colocar conhecimento / saber. Porque Foucault não usa a ideia do conhecimento, ele usa a expressão saber. Tá? Mas o saber é um conhecimento. Então, por exemplo... Ok. Ele condena. Ele condena. Ele condena. Por isso que ele é um anarquista. Ele acha que essas instituições, que o direito tem que ser eliminado. Tá? Por quê? Porque esses sistemas tá nos oprimindo. Veja só. Você está fazendo direito. Se você está conversando com alguém sobre alguma coisa, alguém que não faz direito, sobre alguma lei ou sobre algum parecer, e a pessoa fala uma coisa que você discorda, e você fala algo que ela não concorda, você fala assim, rapaz, eu estudo direito, eu sei o que eu estou falando. Ó, eu sei. É o saber, o conhecimento, o poder, o discurso. O que eu falo é verdade, eu sei o que eu estou falando. Entendeu? Eu tenho autoridade para falar isso. Por quê? Porque é a instituição que me deu isso. Então, em nome desse saber, em nome desse conhecimento, o que eu falo é verdade. O meu discurso tem poder. Professor, então, para Foucault, essas pessoas que não têm instituição para regulamentar o seu ensino, o seu saber, tipo, uma pessoa autodidata, para ele não teria valor. Uma pessoa que busca conhecimento por si. Ótimo. Ele vai usar também o conhecimento como uma forma de exclusão também. Porque quando ela adquire conhecimento, por exemplo, as coisas não precisam sempre estar juntas, né? Vamos supor, pensa em Olavo de Carvalho. Olavo de Carvalho, cara que nunca fez filosofia, certo?
O Olavo de Carvalho nunca fez filosofia, nunca estudou filosofia. Mas ele tem um grupo dele lá, que é um grupo que respeita ele demais. Porque ele estudou filosofia, ele é autodidata, estudou sozinho. E adquiriu conhecimento. Esse saber é usado como uma ferramenta de exclusão e opressão, inclusive. Tanto é que o Olavo, por exemplo, quem discorda dele, ele diz que é um burro. O discordou dele é um burro. Ele fala usa Bolsonaro na vida. O discordou dele, ele diz que é burro. Sério, a pessoa, desculpa a expressão, a cara é um burro e é um presidente do Brasil. É complicado, né? Então, veja só. Discordo. Hã? Mas aí não tem conhecimento do discurso. Bolsominions é que não. Mas, gente, essa sua... Voltando pro Olavo de Carvalho. Então, o saber também é uma ferramenta de opressão. Certo? O saber também é uma... A ideia é o seguinte: a exclusão ele exerce uma relação de poder, porque, veja, não podemos esquecer que não existe só o biopoder, que são os poderes atrelados à instituição, coisas maiores. Existe o poder disciplinar também, que é o poder que nós exercemos individualmente. Todo mundo exerce. Então, por exemplo, o Olavo de Carvalho exerce o poder, eu exerço o poder, vocês exercem a relação de poder, você exerce a relação de poder sobre o seu filho, sobre o seu esposo, sobre a sua esposa. No caso, a mulher exerce uma relação de poder maior sobre o homem, porque é mais ou menos assim, você sabe como funciona. É a vida, né? É a vida. É a vida, não tem jeito. A relação de poder, ela está em toda a sociedade. Está em todo É um fato. É um fato, não tem como. Professora, ainda não entendi no sentido como o poder também... O saber também é a exclusão do poder. Veja só, na verdade, ele não é a exclusão do poder. O saber é uma ferramenta de poder para excluir os outros. Certo? Então, o saber é uma ferramenta de poder. Então, o saber e o poder andam juntos. Veja só, a ideia é mais ou menos essa daqui. Quer ver? Não vai dar para me escrever aqui, mas pensa assim. Pensa o poder aqui em cima. O poder. E aqui tá o saber, verdade, discurso, certo? Então, o poder ele está associado à verdade, ao saber e ao discurso. Só que é uma bola, um gerando o outro. O saber está relacionado com o poder, com o discurso, com a verdade. Só que eles são ferramentas, todos eles são ferramentas de exclusão. Exclusão. Como assim? Mas exclusão de quem? Do outro. Quando você diz assim, para uma pessoa, eu sei, eu estudo direito, ou eu tenho conhecimento, eu estudei sobre esse assunto. O que você está querendo dizer? Você não tem direito de falar nada, eu tenho. O Foucault está dizendo que isso já é uma exclusão. Que eu tenho o direito de falar o que é certo e o que é errado, e que você, outro, cala a boca, você não sabe. O Foucault diz que isso, por mais que a gente não concorde, não tem problema. Vamos entender o que ele quer dizer. Sim. Ele diz que todo saber gera exclusão. Pensa só. Vou dar um exemplo bem banal, tá? Bem banal para você entender. Vou até falar baixo, porque minha mãe ouviu isso aqui, eu acho que vai escandalizar. Sexo anal, coisa bem banal. Sexo anal. O sexo anal não pode fazer sexo anal, certo? Não pode por quê? Todo mundo tinha essa questão. Não pode, não sei o quê, ou pode, ou não pode, e vivia essa briga. Aí, uma médica dando pronunciamento. Sexo anal não é bom, porque prejudica a saúde. Então, prejudica a saúde. Quem falou foi uma médica. Saber. Ela tem conhecimento. Saber.
Ela que falou. Então, o discurso dela está atrelado, o discurso dela está atrelado a esse saber, e esse saber com esse discurso está relacionado, é uma ferramenta de poder. Por quê? Porque quem pratica agora, então, está errado. E quem não pratica, está certo. A verdade é o que a médica falou. Quem segue o que ela falou, está dentro da verdade, está fazendo o que é certo. Quem não pratica, quem não segue o que ela falou, não segue o discurso, não segue o saber dela, essa pessoa está errada, então ela é excluída. O que vai dizer que, por exemplo, pensa sexualidade, que é o que Foucault. O Foucault era homossexual, tá? Ele morreu de AIDS, com AIDS, inclusive. Ele era homossexual. E Foucault, ele, por exemplo, dizia que a sexualidade também é controlada. Pensa na escola. O menininho, na escola, o menininho, ele, desde criança, ele tem trejeitos a ser mais afeminados, certo? Esses trejeitos. Olha o bebezinho mamando. Tem esses trejeitos aí, né? Mais afeminados. E aí os coleguinhas dele ficam chamando ele o quê? De mariquinha e coisas do tipo. É uma relação de poder. Uma relação de poder que está sendo estabelecida aí. Aí os meninos chamam ele de mariquinha e tal, e coisa, e zoa ele. Aí a professora vê aquilo, a professora vai e chama, mas o Foucault ele usa esse exemplo, inclusive, tá? Esse exemplo do Foucault. Aí a professora chama os pais e diz, olha, o seu filho, ele tá com trejeitos femininos e tal. Aí os pais levam o menino no psiquiatra. A psiquiatra começa a fazer um tratamento com o menino. Toda vez que o menino tem um comportamento másculo, ele é compensado. Dá uma recompensa para ele. Quando ele tem trejeitos femininos, ele é punido. Aí o comportamento está sendo o quê? Disciplinado. O poder gera comportamentos. O poder gera forma de viver. Esse saber o que é homem. Eu sei o que é homem, o que é ser homem. É um saber. E a instituição que me diz isso. Então, veja, o poder, o saber, o discurso, a verdade, estão entrelaçados, funcionando como ferramenta de exclusão, de opressão. Se você não anda de acordo com esse saber, você é excluído. Você não é digno. É mais ou menos assim. Sim. Alguém? Comentários? Professor, então, essa ferramenta do poder, ela tem que ter... Ela pode existir sem um desses elementos? Pode. Elas são meio que são independentes, por exemplo. Eles são interdependentes ou eles são dependentes para que seja necessariamente uma ferramenta do poder? Perfeito. Eu penso, por exemplo, Foucault ele usa duas questões básicas, que ele chamou do saber. O saber, necessariamente, ele vai gerar, ele vai estar ligado à verdade e ao discurso. Certo? O saber, o conhecimento, necessariamente está gerado no discurso e a verdade. Por quê? Porque quem tem saber, ele discursa. E o discurso dele é a verdade. E esse saber, às vezes, por exemplo, é legitimado pelo direito, inclusive. Pensa no saber de um psiquiatra. O cara não tem só conhecimento, ele não tem só o saber. Juridicamente falando, ele tem direito de falar. Você pode estudar psiquiatria, por exemplo. Você vai estudar psiquiatria. Você pega livros, compra livros e lê tudo que você puder. Você vai ter o saber, mas você não tem o diploma. Você pode, sim, o conhecimento com o saber que você tem, você já exerce uma relação de poder sobre as pessoas. Mas quem tem o diploma, que é amparado pelo direito, pela instituição, ele exerce uma relação de poder maior ainda. Então, você, por exemplo, você pode conhecer de lei, você pode estudar direito e conhecer de lei, conhecer de Constituição, entender tudo. Você já tem o saber, você já vai exercer uma relação de poder através do seu discurso. Seu discurso já é verdadeiro. Mas se você tiver o diploma, for amparado legalmente, juridicamente, por uma instituição, o seu saber, a sua relação de poder é maior ainda. É mais potente ainda. Por isso que Foucault vai dizer que nós temos que eliminar essas instituições, eliminar o direito, eliminar esses saberes construídos
para oprimir. Foucault vai dizer que essa ideia de normal, anormal, é uma invenção. Não existe normal. Existem inúmeras formas de se viver. Não existe o que é certo e o que é errado. Cada um vive da sua maneira. Quando eu digo, por exemplo, que algo é certo ou algo é errado, eu já estou exercendo uma relação de exclusão aí, de opressão, de poder. Lembrando que ele era homossexual, e na época dele a homossexualidade era vista como uma coisa muito errada. Então, ele está dizendo, ó, quando eu digo que, por exemplo, ser homem é ser isso aqui, eu já estou dizendo que todo mundo que quer ser diferente está sendo excluído ao discurso, ao saber, à opressão, ao direito. É essa a ideia dele. Alguém? Alguma dúvida? Todas? Outra coisa, professor. As prisões. O senhor repetiu a relação dos discursos? O Josenias tinha perguntado. Repetir. Professor. Pode falar, Clara. Não, ó, Foucault é difícil. Tá? Foucault não é fácil, não. Na verdade, até explicar Foucault é difícil, entendeu? A gente fica tentando encontrar palavras para tentar explicar, mas Foucault é difícil. Sim, tá, pode falar. No caso, as prisões, elas vieram mesmo só para disciplinar ou também uma forma de oprimir as pessoas de conhecimento e verdade? Também. Elas visam disciplinar e essa disciplina já é opressora. Ela já é opressora. O sistema jurídico, ó, eu sei quem é bandido, quem não é. Ó, Foucault vai dizer que isso já é uma forma de opressão. O bandido, o não bandido. Já classifiquei. O saber classificando. É o saber que é usado para classificar. Quem é normal, quem não é. Quem é gay, quem é homem. Quem é mulher, quem é lésbica. Entendeu? Quem sabe, quem é ignorante. O saber é usado como uma ferramenta de exclusão. Por quê? Porque você vai ser colocado dentro de uma caixinha. Você é o quê? Eu sou homem, então você não pode ser outra coisa. Você é o quê? Ah, eu sou bandido. Então, para Foucault, o saber é usado como uma ferramenta de exclusão, de poder, de opressão. E o discurso está atrelado isso aí, a verdade, o direito. São todas correlatas umas das outras. Por exemplo, nem sempre o saber vai depender, por exemplo, do direito. Mas se ele tiver o direito, ele se torna mais forte ainda. Eu vejo que assim... Fala, cara. Pode falar. Não, pode... Eu espero. Não, pode falar. Porque isso, se a gente parar para analisar, é em todas as áreas, em todos os âmbitos. O Foucault se encaixa em tudo. Com o direcionamento dele, com as palavras, com os estudos. Vai se encaixar em todas as formas de vida, de manipulação, de poder, de conhecimento, de discurso. Tudo isso que foi falado aqui é uma grande verdade. A gente usa hoje no nosso dia a dia, se a gente parar para analisar. Dia a dia. Sim, veja só, vou dar um exemplo. Você tem uma oficina, né? Você com seu marido, você tem uma oficina, né? Para vocês funcionarem enquanto oficina, tem um alvará que foi liberado, né? Você não pode só abrir um lugar e começar a trabalhar. Tem uma instituição que controla para saber se você está apta ou não para trabalhar. Mas quem que inventou isso? Poder. Foucault está dizendo que isso é uma relação de poder para controlar. Por exemplo, por que eu aplico prova para vocês? É uma relação de poder. Vamos fragmentar esse poder agora, hein? Tem que fragmentar esse poder ainda. Tá muito errado esse poder. Gente, vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que entender uma coisa. O professor está aqui, nós estamos aqui. Entendeu? Essa é a relação de poder aqui. E a instituição está aqui, o professor está aqui, então não tem jeito. E nós já estamos aqui ainda, mais embaixo. Então o poder vai ser exercido, não tem jeito.
Agora, veja só, tem um porém aí. A prova, ela não é relação de poder só para vocês, é uma relação de poder para mim também. Sabe por quê? Porque se eu aplico prova, eu tenho 50 alunos e 30 alunos tiram nota baixa na minha prova, então significa que tem uma coisa errada comigo. Agora você para observar uma coisa. Quem que está online aqui assistindo a aula hoje? Para observar isso. Quantos alunos nós temos na sala e quantas pessoas efetivamente estão assistindo a aula? Então, dá para questionar até essa questão de porcentagem, né, professor? Hoje, sim, né? Justamente. Não, é o que eu falei lá no grupo. Eu fui irônico, né? Eu falei de forma irônica. Não sei se alguém percebeu. Nossa, mas todos esses alunos são da sala? Eu nunca vi esses alunos da aula. Então, é aquele negócio. O conhecimento, na verdade, também, são poucas pessoas que se interessam. A maioria das pessoas estão ali porque só quer um diploma. Entendeu? Ele está nem aí. Então, essa relação também é interessante. Essas pessoas, Foucault vai dizer que são as pessoas que já adquiriram um corpo dócil. O que é adquirir um corpo dócil? É quando o mecanismo de disciplina, o mecanismo de condicionamento social já funcionou muito bem para você. Você é um cidadão exemplar. Entendeu? Você não questiona nada, você aceita toda imposição, toda relação de poder você aceita, você nunca questiona, você nunca pergunta, você nunca se manifesta. Por quê? Porque você já foi disciplinado. O seu comportamento já foi trabalhado. Você já se tornou uma presa. Não tem mais jeito. Isso acontece em toda a sociedade. A gente poderia elencar inúmeras relações de poder aqui. Inúmeras. Por exemplo, do namorado para a namorada, do marido para a esposa, da esposa para o marido. A mulher exerce uma relação de poder. Eu acho muito interessante isso. A mulher exerce uma relação de poder muito intensa, muito forte. E os homens geralmente não gostam de confessar isso, não, mas exerce. Por exemplo, aqui em casa. Minha mãe fala para meu pai, faz tal coisa, não quero, reclama, no final acaba fazendo. Então, não tem jeito. Mais alguma questão aí? Todos bem, então? Corpos dóceis. Não, mas fica tranquilo, veja só. Quando voltar a aula, eu vou dar uma recapitulada nesses temas aqui. Tá? Beleza, então, gente? Não. Sim, esse modelo de prisão, ele invadiu toda a sociedade. Tá? O panóptico agora se tornou geral. Ouçam a música do Gabriel Pensador e ouçam depois Another Brick in the Wall, do Pink Floyd. Pink Floyd, tá? Isso. Depois ouçam lá. Isso. É. Isso mesmo. Foucault ele vai mostrar, na verdade, que o poder, essa dinâmica do panóptico, ela invadiu a arquitetura. As empresas são construídas com essa relação em que o chefe vigia os funcionários. Estamos sendo vigiados constantemente. Certinho, então? Bom, gente, então eu acho que encerramos por aqui, né? Eu acho que encerramos por aqui. Obrigada. E aí... Tá cedo ainda, professor. Tá? E aí... Tá cedo, né? Tá cedo, aí. Encerrar agora não. Agora começou as questões aí. Para quem vai almoçar só, tá cedo. Para quem vai fazer almoço, não, né? Vai fazer o almoço ainda. Professor, você falou nos últimos 5 minutos, meu celular carregou. A gente raiva.
Não, É só reprise do que ele já tinha falado. isso. Beleza. O Kleber gravou a aula, ele vai mandar, né, Kleber? Top. Beleza. Top, isso mesmo. E aí, dependendo se vocês se interessarem, depois vocês falam com o Kleber aí. Ah, professor, a gente queria marcar mais um horário para comentar sobre. Beleza, fala com o Kleber, a gente marca. Não precisa ser dia de aula, não, tá? Tem problema, não. A primeira aula do senhor tá gravada também? Segunda passada? Não, segunda passada não teve. Não teve. Então essa aqui foi a primeira. Foi a primeira. Beleza. Terra chamando Daniele. Ai, Daniela, para, coitada. Gente, olha só, eu tô com esse trabalho na cabeça. O professor só passou algum trabalho que era para ser formatado? Passou as questões. De Florence. Eu tô falando que tem. Não, é de Florence. Antropologia. Mas tem o trabalho de sociologia também. Não, mas foi o que você botou na pasta só. Não, mas sem ser esse, professor, é um outro. Eu não sonhei, eu sei que tem, gente. Eu vou descobrir. Eu mandei, aquele trabalho vocês já responderam? Já fizeram? Ainda não. Tá quase pronto. Você viu meu story no Insta? Eu te marquei ontem à noite. Eu? Aham. Então, com essa aula de hoje, acabou qualquer tipo de dúvida para responder as questões. Ficou fácil, né? Você deu para nós. Obrigada, hein? Nada. Respondam rápido, porque eu vou postar mais trabalho para vocês lá, já de outra pessoa. É lá mesmo, tá? Lá, quando você entra em atividades, isso. Quando você entra em atividades, lá vai ter uma parte assim, criar atividade ou enviar atividade. Você vai anexar o documento, você vai salvar ele no seu computador, no seu celular, vai responder ali dentro, e aí você vai anexar para mim como arquivo. Aí vai aparecer assim, ó, para você, devolvido, entendeu? Entregar, eu acho que está escrito lá, sei lá. Isso. Quando você entregar, recebeu. Isso. Quando você entregar, vai aparecer para você assim, ó, devolvido. Você está devolvendo o trabalho, porque eu te mandei, você está me devolvendo. Tô perdido nessa parte aí do trabalho aí, para entregar onde aí, como que é aí? Você vai entrar lá no Classroom, entendeu? E aí você vai entrar na parte de atividade, certo?